Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de R. E hoje nós vamos continuar falando sobre os tipos de dados que nós temos no R. E hoje nós vamos trabalhar com um tipo de dado que chama logical, que em inglês se escreve dessa forma assim. Em outras linguagens de programação, nós conhecemos esses dados como dados booleanos ou boolean, que a gente fala em inglês. Em R, a gente usa essa nomenclatura aqui, lógico. Bom, e o próprio nome, ele já dá uma pista para a gente do que esse tipo de dado ele está tratando, ou seja, são relações lógicas. E o que é uma relação lógica em linguagem de programação? É tipo, se eu falar para você que 10 é maior que 5, é lógico, certo? Da mesma forma que se eu falar que 5 é menor do que 10, é óbvio também, né? É lógico. Então, sempre que você lembrar desse tipo de dado lógico, um macete que eu vou te dar lembra de obviedade. É aquilo que é óbvio, sabe? Do tipo, olha, 5 é maior do que 2. Ok, verdade, verdadeiro. E, inclusive, esse tipo de dado, ele sempre vai retornar um valor true ou false, ou seja, é verdadeiro ou falso, ok? Sempre dois retornos. Você fala para o R uma coisa, ele volta para você true ou false. Ou seja, é um dado binário, ou é verdadeiro ou falso. Eu lembro que quando eu estava tentando estudar a linguagem de programação, eu tinha muita dificuldade de entender esse tipo de dado, porque se eu falo, numérico, ok, os dados de tipo de número, dados do tipo texto, ok, texto. Mas um dado que volta um valor true ou false. Eu custei a entender como é que funcionava isso. Mas eu vou tentar aqui transformar isso para vocês da forma mais fácil possível, ok? Então, o que isso quer dizer? Se eu colocar aqui, ó, 10 é maior do que 5, eu vou dar Enter, ele vai voltar aqui true, porque realmente é verdadeiro isso aqui. Da mesma forma que eu falar aqui, por exemplo, 5 é maior do que 15, vai voltar para mim falso, porque isso aqui é uma afirmação falsa, certo? E volta false. Então, é isso que é o dado lógico em R. É simplesmente isso, que vai me voltar um valor true ou false, dado uma determinada relação. Eu posso armazenar isso aqui também em uma variável. Então, posso colocar aqui uma variável do tipo, sei lá, vai chamar x, e vou falar a mesma coisa. Vou falar que 10 é maior do que 5. E vai falar que é verdadeiro. Então, ok, armazenou lá a variável x e já voltou aqui o valor que é true. Então, aqui eu vou pedir para imprimir essa variável x e ele vai me voltar uma resposta que é true, que realmente é verdadeiro, ok? E aqui eu vou criar agora uma outra variável que vai ser falsa agora. Eu quero que seja uma relação falsa. Então, eu vou falar que 5 é maior do que 20. E aí vai me voltar um outro valor, que é a mesma coisa, só que agora false, ok? Eu vou imprimir aqui print y e pronto, false. E para ver a classe, né, dessa variável, para ter certeza que ela está sendo lida como lógico, eu posso usar a função class, e aqui dentro eu coloco o nome da variável que eu quero ver. Então, é logical, ok? E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui para a variável y. E pronto. Bom, você deve estar se perguntando o seguinte, tudo bem, qual que é a utilidade dessa variável, desse tipo de dado, melhor dizendo, sendo que é uma relação lógica, sim, eu estou conseguindo ler. Sim, mas quando, por exemplo, você for fazer um laço, um loop de repetição, isso aqui é muito útil. Por exemplo, toda vez que tal valor for maior que tal valor, execute esse loop. Ou então, do tipo assim, toda vez que, por exemplo,
um determinado valor é maior que esse, execute esse loop aqui. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui que está vindo na minha cabeça. Você está analisando dados de um laboratório químico, e valores, por exemplo, das amostras que são maior que 1, você tem que descartar ou então colocar em uma variável diferente. Então, você consegue criar um script de toda vez assim, ó, vamos supor, ensaio maior do que 1, faça aquilo. Ok? O que o R vai ler? Olha, a variável ensaio, que é lá da sua amostra, lá do seu laboratório, está maior que 1. E aqui eu vou lá e continuo o meu script, ok? E a gente vai ver isso aqui mais para frente. Quando a gente for fazer funções e laços de repetição, que a gente utiliza também, chama de loop, isso aqui vai ser fundamental, entender esse tipo de relação lógica aqui, ok? Então, por essa aula, assim, o que eu preciso que vocês entendam? Que entendam que existe esse tipo de dado lógico, entenda que ele vai me voltar sempre uma relação de verdadeiro ou falso, ou seja, um dado binário, sempre relacionando dois dados, tá? Porque, por exemplo, eu preciso sempre ter uma afirmação para falar se é verdadeiro ou falso, certo? Eu poderia também falar aqui do tipo que um determinado valor ele existe. Aí sim vai voltar que é true ou false, ok? Mas aí a gente já está começando a complexificar demais. Vamos ficar somente com essa relação do tipo 5 é maior do que 20, falso, 10 maior do que 5, verdadeiro, ok? Esse então é o tipo de dado lógico no R, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa abstração, né, da linguagem de programação, mas podem ter certeza que vai ser muito útil lá na frente, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.